Provérbios capítulo 5, nossa leitura desta manhã. Filho meu, atende à minha sabedoria e à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entres em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por todas as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela muita loucura. Perdido, cambaleia. Deus seja louvado pela sua palavra. É muito interessante que Provérbios nos alerte sobre muitos pecados, mas parece que há 3 pecados que nós sempre vamos ter que lutar, vigiar, e nós vamos sempre ter que ter o cuidado máximo, que é com o dinheiro, com a área sexual e com o poder, ou a fama, ou o orgulho. Essas 3 palavras aí que caminham muito juntos. Sexo, poder e dinheiro. Esses 3 temas vão ser sempre abordados em Provérbios, o livro da sabedoria de Deus. Então, é para que a gente seja alertado. E o capítulo 5, a palavra que eu quero destacar é vigilância. A sabedoria me leva a vigiar. Algumas pessoas, até se achando muito sábios, vigiam um pouco. São imprudentes, confiando em si mesmos, confiando na sua própria capacidade, ou às vezes uma confiança irresponsável, ou uma falsa confiança em Deus. Elas dizem, Deus me guarda, Deus me protege, eu sei o que eu estou fazendo, e se expõem a situações que vão enredando aos poucos, que vão enredando, e todos nós precisamos vigiar nessas áreas, todos nós. O capítulo 5 é bem concentrado no pecado na área da imoralidade. O sexo é uma bênção de Deus para o casamento, para a aliança. É uma bênção tão grande que o texto fala que você deve se saciar constantemente no seu casamento, com as fontes puras que Deus te deu. Porém, a sabedoria nos alerta a fugir de qualquer aparência ou de qualquer proximidade do que pode nos levar à imoralidade sexual. O texto é muito claro, fala da mulher adúltera, e não está aqui de maneira alguma culpando a mulher, porque o texto termina falando sobre o perverso, falando aí do homem, ele morrerá, versículo 23, pela falta de disciplina. A pessoa que cai porque os dois decidiram.
Ninguém vai ser obrigado a pecar na área da imoralidade. Mas o texto fala sobre o cuidado que devemos ter, e é interessante o versículo 2, fala: conserves a discrição, os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Me perdoe contrariar uma frase que é pregada todos os dias em muitos púlpitos, inclusive aqui, de que a mulher é atraída pelo que ouve e o homem pelo que vê. Eu creio que todos nós somos atraídos pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo olfato, todos nós. Talvez possa ter uma tendência maior da mulher pelo que ouve, uma tendência maior do homem pelo que lê ou vê, mas hoje uma das áreas que mais tem levado as pessoas a cair no pecado sexual é a internet, e todos são seduzidos pelo mesmo engodo. É uma conversa, é uma foto, e aí às vezes um telefonema, e o texto fala: cuidado, os lábios da mulher adúltera, cuidado com as conversas que você está tendo. Começa tudo numa conversa, seja ela virtual ou real. Corta o mal pela raiz. Vigilância é você ser extremamente radical. O que é radical? Não é uma pessoa agressiva. Nós temos uma interpretação errada. A palavra radical vem de raiz. É alguém que trata na raiz. Vigilância é você ser radical, ou seja, no início de uma aparência do mal, cortar pela raiz. Cortar conversas que possam levar para um caminho perigoso, conversas de aparência do mal. As suas palavras são suaves, versículo 2 ou 3, o versículo 3 de Provérbios 5, suas palavras são mais suaves do que o azeite. A conversa inicial, às vezes, não faz mal algum, é até interessante. Às vezes, pessoas que abrem muito o coração sobre batalhas na área do casamento, com pessoas que não estão qualificadas e nem têm o temor de Deus, vai gerando algumas oportunidades para o diabo entrar, para a carne ser despertada. E o provérbio sempre vai nos alertar quanto ao fim, à consequência. Todo ato nosso deve ser medido pela consequência dele. O versículo 4, o fim dela é amargoso como absinto, é como uma espada. Versículo 5, os seus pés descem à morte, conduzem ao inferno. O texto é muito claro. Então, aqui o contexto é de adultério, mas aqui nós podemos aplicar todo nível de imoralidade sexual, seja até mesmo a exposição a filmes, a fotografias de imoralidade. Tudo isso conduz a esse caminho de amargura, de rompimento da aliança com Deus, de perder a alegria do Espírito Santo, de conduzir mesmo ao inferno, a ponto de romper a nossa aliança com Deus, porque uma das consequências mais drásticas do pecado da imoralidade sexual, está escrito, que a sensualidade tira o entendimento. A pessoa começa a pecar nessa área, começa a ter conversa nessa área, ela começa a se auto-enganar, ela começa a não ver nada demais. Inicialmente ela diz, é só uma conversa, é só uma amizade. Às vezes alguém alerta, Deus usa pessoas e ela começa a se esquivar e até a ficar agressiva. Algumas, quanto mais a gente avisa, mais elas querem provar que não tem problema naquela conversa, naquela carona, naquela exposição virtual, e só vai se enredando. O texto fala sobre isso. O versículo 6 diz, ela não pondera a vereda da vida, não tem pessoa debaixo da sensualidade, ela começa a perder o foco da verdadeira vida, anda errante, versículo 6, e não sabe, vai perdendo essa capacidade de discernir. Então, filho meu, versículo 7, dá-me ouvidos. O conselho de Deus, os mandamentos de Deus, não são imposições de um Deus déspota, mas são conselhos de um pai amoroso. São conselhos. Nós usamos essa expressão aqui essa semana. São muros de proteções, não são cercas para te impedir de avançar. Essa semana alguém lá em São Paulo, nesse acidente tão triste que teve, tantos carros envolvidos, uma das pessoas que morreu, ele viu uma cerca e quis pular, ele não sabia que do outro lado era um abismo, e ele morreu porque pulou uma cerca. As cercas de Deus são proteções contra abismos, não são limites de Deus para você não ter prazer. O sexo dá prazer dentro da aliança. O sexo impuro, ele traz escravidão.
É um prazer que vai matando a espiritualidade, vai matando a nossa honra, vai matando o nosso bom testemunho, vai matando a imagem da sua família. É um pecado que vai matando, vai destruindo drasticamente. O texto é muito claro: não dê a outros a tua honra, versículo 9, nem os teus anos a cruéis. Interessante que mostra os teus anos, mostra aí até o final da sua vida. Há pecados que nessa área que trazem consequências para o resto da vida, às vezes em nível de testemunho, em nível até pessoal, de culpa, que a gente precisa se arrepender na graça de Deus tratar. O texto também mostra sobre o dinheiro, versículo 10, porque dos teus bens não se fartem os estranhos. Como que isso é real? Pecado da imoralidade traz prejuízos graves na área financeira. Pessoas hoje que precisam manter relacionamentos e às vezes até filhos, fruto de fora do casamento, isso vai destruindo a vida financeira da pessoa, porque no ato de pecar, ela faz as maiores loucuras, ela gasta o que não tem, ela vai a lugares que não pode, por causa da sensação de prazer que vem à alma. Importante lembrar isso. O pecado sexual é um pecado de idolatria, porque você colocou prazer acima de Deus, acima da verdade de Deus. A idolatria é morte, e os demônios trabalham em todo nível de pecado, mas parece que na área sexual, quando a gente viola essa aliança com Deus, porque o sexo ele é uma aliança, parece que há uma abertura muito grande, maior, para a investida e infestação de demônios. Por isso nós precisamos lutar com todas as forças pela santidade, consagração e pureza. O texto vai falar de tantas coisas, mas para que a nossa mensagem não fique tão longa como o devocional da manhã diária que a gente tem como igreja, e para os irmãos que escutam também em outros lugares, cidades, quero concluir dizendo que Deus ele tem perdão, Deus tem livramento, Deus tem saída, Deus tem escape. A melhor do que se arrepender de um pecado é não pecar. É melhor não pecar do que pecar e se arrepender. Nós temos que deixar isso muito claro para nós mesmos, porque muitas pessoas começam a achar que elas podem pecar, se arrepender. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas o pecado sempre deixa marcas negativas e às vezes até durante toda a nossa vida. Mas o texto mostra aqui um pai amoroso chamando a gente de volta para ele. No versículo 18 ele fala: seja bendito o teu manancial. Em primeiro lugar, a melhor maneira de você fugir da imoralidade é você administrar a sua sexualidade de maneira saudável. O casado tem que ter vida sexual ativa e saudável. Isso não significa um padrão, às vezes fora do normal, mas não pode se abster. A Bíblia diz que quem se abstém, ele vai dar lugar ao diabo. É interessante que as pessoas têm tanto medo, às vezes, de trabalhos feitos pela macumbaria, pela feitiçaria, mas a Bíblia diz: não, os dois não devem se abster do sexo. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Coríntios, para que Satanás não vos tente. Então, para se guardar, invista nessa área. Mas nós estamos tendo algumas dificuldades, tem quantas coisas que a gente ouve, né? Às vezes tempo, às vezes isso. Invista nessa área, leve a sério, né? Orem por isso, peçam a Deus criatividade e sabedoria, para que melhore a vida sexual do casal. Não é necessário exposição ao que o mundo diz que você precisa, de novos filmes, novos isso, novos aquilo. O que precisa é investimento na qualidade do relacionamento, da afetividade, do carinho, do respeito, do tempo. E é óbvio, não precisávamos falar, mas é bom lembrar também da higiene pessoal, né? Porque tudo isso influencia muito, né? De se cuidar, de se tratar e de tratar o outro com o carinho e o afeto necessário, o respeito, o amor. Isso cultiva um ambiente saudável para a relação sexual. Quem é solteiro, a Bíblia fala, a nossa direção é cuide das coisas do Senhor. Nós precisamos nos concentrar muito em cuidar das coisas do Senhor, em ter uma boa administração do nosso físico. A gente precisa guardar nossos pensamentos e precisamos ter aliança de prestação de contas, porque seremos tentados, seremos provados, mas sempre prestar contas nessa área. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Quem confessa a tentação geralmente não confessará o pecado, porque quando você confessa, você recebe uma força nova e alguém que te ajude a se cuidar. E aí o texto conclui falando como um filho, versículo 20,
Meu filho, por que você andaria cego pela estranha? Meu filho, versículo 21, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Nós vencemos a imoralidade sexual, tendo consciência clara e profunda de que os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo lugar. A consciência que o Senhor nos vê. O pastor pode não ver, não saber, os pais podem não conhecer, mas o Senhor nos vê. Essa consciência do Deus que nos vê em todo lugar, isso vai guardar o nosso coração. Quanto aos perversos, as iniquidades os prenderão, e a falta de disciplina vai levá-lo ao abismo. Amado, que o Senhor nos guarde, guarde a todos nós, guarde-nos de todo pecado na imoralidade sexual, seja o pecado consumado, ou seja o pecado praticado na mente, no coração, porque o Evangelho ele vai além da lei. A lei dizia, não adulterarás. O Evangelho diz, se você olhar com intenção impura, alimentar pensamentos de lascívia, que é o prazer fora da vontade de Deus, isso que é lascívia, ou luxúria. Luxúria é pecado de imoralidade, não tem a ver com luxo, como alguns pensam. Então, essas coisas no coração já são ervas daninhas. O Senhor nos santifique ainda mais, como Apocalipse diz, o santo se santifique cada vez mais, para a glória do Senhor Jesus, porque ser discípulo é imitar Jesus, é ser semelhante a Jesus. Deus nos abençoe.